Teu Espírito venha nos direcionar nesta noite, né? Que venha falar conosco, abrir a nossa mente, dar entendimento a cada um de nós aqui nesta noite, ó Pai. Dirija-nos e faça a Tua vontade em nosso meio. Amém, Jesus. O mesmo Espírito que opera aqui possa operar onde quer que eles estejam, em qualquer parte do mundo que eles estejam, a Tua presença possa ser real com eles lá também, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Já estamos gravando, né? Essa é a terceira aula de amartologia, que se dá hoje no dia 27, que era para ser dia 20, né? Devido ao transtorno que tivemos com a pessoa do professor, que é meio maturo ainda no Zoom, mas eu estou aprendendo e Deus vai nos dar graça. Olhando a página 10 de vocês, aí, bem no final, nós temos uma pequena temática sobre o espírito também peca, ou somente a alma e o corpo cometem pecados. Quando o pastor coloca, então, o texto de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, que praticamente está escrito aí, né, de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Quando Paulo encoraja os coríntios a se purificarem, que o texto diz assim, se você puder abrir sua Bíblia comigo, né, para você me acompanhando, nós vamos tentar utilizar bastante a Bíblia hoje, tá? Se você tiver no iPhone, é mais rápido, mais prático. Se tiver na mão, também vai, do jeito que você tiver, sendo Bíblia, tá ótimo, para facilitar, né? O primeiro texto que nós encontramos, então, sobre essa questão, em 2 Coríntios 7, 1. Tendo, pois, os amados tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor a Deus. Repare-se isso, Paulo nos convida a purificar a carne e o espírito, tá? Carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade, né? No temor a Deus. Quando olhamos o segundo texto, né, que ele coloca, ele sugere, então, nitidamente, que por haver impureza ou pecado no espírito, então Paulo coloca o pecado do espírito do mesmo a fala da mulher solteira que se preocupa em ser santa, assim no corpo como no espírito, e vai encontrar o texto lá em 1 Coríntios, capítulo 7, e o versículo 34, né? Se os irmãos têm as escrituras, por favor, nos acompanhem aqui, né? Que vai dizer, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Outros versículos, de acordo com a apostila, fala de modo semelhante. Por exemplo, o Senhor endureceu o espírito de Seom ou do rei de Hebron, em Deuteronômio 2:30. O Salmo 78 fala do povo rebelde de Israel, cujo espírito não foi fiel a Deus. E aí, quando olhamos, então, o livro de Provérbios, se puder voltar lá comigo, 16, 18, né? Que a altivez de espírito, a altivez do espírito, ele precede a queda. A altivez de espírito
precede a queda. Ou, na minha versão, vai dizer que seja bem-vinda. Qual o nome da irmã, por favor? A irmã que acabou de entrar. O nome, por favor. Só preciso do nome da irmã que entrou. Está com o nome de Robson Furtado. O telefone, não sei. Okay. Quando olhamos, então, a altivez de espírito, né? Que a altivez é soberba. Né? Que na minha versão, Almeida Revista Atualizada, ela usa a palavra soberba. Precede a ruína. E altivez de espírito, a queda, né? Como falamos na aula passada, uma das coisas que fez com que Lúcifer caísse e com que Eva desejasse essa questão foi a questão da soberba, a questão do orgulho, a questão de querer ser, né? Querer estar. Eu disse numa das aulas que eu dei na segunda-feira, eu disse o seguinte, né? Que o que mais existem hoje são pessoas, né? Principalmente na igreja, no ministério, vamos dizer assim, são pessoas que desejam uma posição em que Deus não as deu. Então, a pessoa, ela se enche da soberba, ela se enche de altivez do espírito e ela passa a desejar aquele patamar que, na verdade, não foi feito para aquela pessoa. E aí acontece, então, a queda. É possível, então, que as pessoas pecadoras sejam o quê? Orgulhosas. Seja bem-vinda, minha irmã. Tá a senhora e o seu esposo aí? Irmã Gláucia. Eu preciso do nome da irmã, que a segunda que entrou. Como? Cortou, minha irmã, desculpe. Ana Bernardino, irmão. Ana Bernardino. Aqui eu tenho Ana M. Santos, né? Santos, sim. Ok. Obrigado. E a última que entrou agora é a irmã Gláucia, certo? De Oliveira? Pastor, está aqui do lado. Pastor Fabiano está orando aqui, pastor. Mas ele já está aqui. Tá aí, Fabiano? Já está aí? Ok. Tá bom. Só está faltando, então, o Alexandre, o Laomir e a Márcia. Então, quando observamos essa questão no livro de Provérbios, tá? Que a altivez de espírito precede a queda, tá? Precede a queda. É possível, então, que pessoas pecadoras sejam orgulhosas. Isso nós encontramos em Eclesiastes 7:8, né? Se os irmãos puderem correr comigo lá, nas Escrituras, né? Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Porque a pessoa, quando é tomada por essa questão de altivez de espírito, o orgulho, a soberba, né? Ele se torna automaticamente uma pessoa arrogante, né? Arrogante. Isso fala em Eclesiastes 7:8, que melhor é o fim das coisas do que é o princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Quem sofre dessa questão de orgulho, soberba, altivez de espírito, ele é uma pessoa orgulhosa, ele é uma pessoa que se torna automaticamente arrogante. Ele não se aceita se humilhar, se rebaixar. Ele prefere manter a arrogância e manter a posição. Quando olhamos, então, na página 10 de vocês, para quem chegou, tá? Isaías fala daqueles que eram de espíritos, né? Que está lá em Isaías 29, 24, né? Deixa eu só conferir aqui o texto com os irmãos, mais uma vez. Eu estou usando a Almeida Revista Atualizada, tá? Talvez a versão deixe um pouquinho diferente.
em Isaías, né, que fala daqueles que erram de espírito, e os que erram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar instrução. Olha o perigo do negócio. Os murmuradores aceitam a instrução das pessoas que erram em espírito, falando sobre a questão de murmuração, tá? Grave-se isso com você. Muitas pessoas, eles não alcançaram a promessa ou não estão alcançando a bênção. Por quê? Porque em vez de agradecer, reclama. Em vez de adorar, murmura. Lembra lá de Israel, quando saiu do Egito? Um dos males que Deus julgou Israel, olha só, um povo prometido, um povo tirado pelo próprio Deus, mas o próprio Deus incumbe em julgar o povo de terra abaixo, enterrá-los no deserto. Por quê? Por causa da murmuração. Murmuração. Ou seja, eles não receberam, eles não alcançaram a terra. Deus levantou outra geração através de Josué e Caleb, os filhos deles, que lutaram para alcançar a promessa. Por causa de quê? Murmuração. Então, os murmuradores, por que acontece? Eles aceitam a instrução de pessoas arrogantes, pessoas soberbas, pessoas que erram em espírito, porque lembra lá a irmã de Moisés, né? A irmã de Moisés, eu tenho que lembrar o nome dela, se alguém lembra pode citar aí. A irmã de Moisés, quando atravessa o Mar Vermelho, ela canta, né? Com mais de 600 mulheres, toca o pandeiro. Miriam. Isto, obrigado. Quando ela toca o pandeiro, tal, chega lá em números. Olha o que ela faz, ela vai murmurar contra Moisés e contra Deus. E ela, pela sua altivez, pela sua soberba, pela sua arrogância, o que ela faz? Ela chama Arão para estar junto com ela. Será que Deus só usa Moisés? Será que Deus só fala com Moisés? Será que Deus só revela a Moisés? Então, quando a altivez de espírito, quando a arrogância toma conta, nós acabamos tropeçando em nossa vida espiritual e ali nós podemos, talvez, até mesmo morrer como Miriam morreu. Porque Deus diz o seguinte, Moisés, você pode orar, né? Eu vou sarar ela, mas daqui ela não passa. Murmuração. Mas, pastor, Miriam não foi porque ele casou com Coxita que ela não agradou? Sim, mas ela não tinha o direito de intervir na vida de Moisés. Porque ele mesmo colocou a lei, mas aí, como ele arrumou Coxita, ela foi lá e reclamou. Como ele era o líder, né? Exato. Parece que o irmão Alexandre entrou aqui, certo? Certo, pode ser o pastor. Entenda uma coisa, minha irmã, entenda uma coisa. Né? Moisés era sacerdote e profeta, colocado por Deus. Né? Se Moisés casa com a mulher dessa, é uma permissão de Deus também para que acontecesse, tá? Porque Miriam, quando vai tocar, olha, o perigo está em murmurar, naquele que está separado. A murmuração faz com que ela se torne mulher. Moisés vai orar por ela, mas ela morre ali mesmo. Okay? Ali mesmo ela morre. Dali ela não passa. Então, temos que tomar cuidado. Quem, principalmente, né, o que nós temos aqui, pastores, missionários, e vocês mexem com líderes, né, ok? A pessoa, quando é colocada, tem que ser observada antes de colocar num certo patamar. Porque existem pessoas que camuflam a sua arrogância, camuflam a sua soberba, eles camuflam a sua altivez, o seu orgulho, se fazem de humildes, mas quando chega a um certo patamar, eles se autorrevelam. E aí, o dano está feito. Quando ele Eu tenho uma pergunta, então. Vamos supor, na igreja tem o pastor, né? O pastor coloca alguém em pecado no altar. Então, ninguém deve falar nada sobre o pecado do altar, só para me saber, ué. Não, sobre o pecado, sim, minha irmã. Não, é bom perguntar, ué, para saber. Qualquer pessoa pode vir falar com ele, ou Deus pode levantar um profeta? Deus pode levantar um profeta para denunciar o pecado. Ok. Deus tem os seus meios, minha irmã. Olha, assim,
Entenda uma coisa, quando se trata de líderes, né? A gente não entende a questão do tempo que Deus dá. O tempo, né? Errar, pecar, né? Eu creio que nós todos aqui cometemos pecados, somos pecadores, ok? Mas só que nós pedimos perdão todos os dias pelos nossos pecados. Agora, chega um certo ponto, um certo nível, que o próprio Deus intervém do meio dos seus profetas. E quando Deus chega a intervir do meio dos seus profetas, é porque Deus vai dar um basta na coisa. Ok, thank you. Você vai entender aí? A senhora conseguiu me entender? Uhum. É. Tá? Quando Deus Pode esperar que Deus trata. trata, seja quem for. Não, para Deus, entenda uma coisa, para Deus não existe rei, sacerdote, profeta, tudo é igual. Para nós existe, para ele tudo é igual. Ele chega e julga. Deus dá tempo. Se a pessoa não se arrepende, o juízo de Deus vem. É automático. É só lembrar, é só ler os profetas do Antigo Testamento, tanto os menores quanto os maiores. Todos eles vieram com denúncia, tá? Denunciando, tá? O problema de hoje é que os profetas de hoje querem profetizar a bênção, a chave da casa, a chave do carro, aquela coisa toda que o povo gosta de ouvir. E então, hoje não está se acostumada a denunciar tanto o pecado, principalmente quando está no altar o pecado. E aí o próprio Deus se incumbe em tratar. Tá em Salmos 7:11, fala, né, que Deus é um justo juiz e ele manifesta cada dia no seu furor. Se o homem não se arrepender, Deus afia a sua espada. Exato, minha irmã. Esse versículo eu postei ele essa semana, ele é forte. Deu até medo. Ele é o justo juiz, tá? E é ele quem sente a indignação. E quando isso chega até Deus, ele sentir a indignação. Lembra lá de Nínive? Lembra de Nínive? Quando Jonas foi pregar, o que foi a palavra? Jonas, subiu as minhas narinas a maldade do povo. Subiu. Então, quando chega a um certo ponto, que Deus dá o basta. Tá bom? Então, Deus usa assim, minha irmã. E quando Deus usa alguém, né? Algumas pessoas, até mesmo a pessoa tem a mania de dizer que não foi Deus, né? Mas o tempo vai dizer. Porque nós não podemos julgar o profeta, sim a profecia, através do tempo. Okay? Em Daniel, capítulo 5, versículo 20, lemos que o seu espírito de Nabucodonosor se tornou-se soberbo. Nabucodonosor era uma pessoa soberba, uma pessoa arrogante, né? O fato de que todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa. Olha lá, minha irmã. Então, confere lá em Provérbios, capítulo 6. Olha o que Deus pesa. No versículo 2, tá? Provérbios, capítulo 16, e o versículo 2. O Senhor pesa. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito do homem. Está faltando só duas pessoas, o Almir e a Márcia. Quando eles entrarem, alguém me avisa, por favor. Vamos lá. Então, Deus, ele pesa, tá? A questão do espírito do homem. Nabucodonosor, todo mundo conhece a história, né? Daniel, capítulo 4, né? Quando ele sofre os psicólogos, né? Os psiquiatras vão dizer praticamente uma zilantropia, né? Uma palavra mais ou menos assim, né? Em que ele vai se sentir que tem penas, que tem unhas de animal, que ele vai pastar então ali por sete tempos, né? Praticamente 7 anos ali, ele vai comer grama para poder acabar com a sua soberba. Deus faz isso. Deus, quando quer acabar com a soberba de alguém, ele tira o seu poder, joga na lama, pisa, amassa e depois restaura. Eu disse, não por vocês, mas porque eu dou aula na segunda-feira também, eu sempre falo com o pessoal da escola, olha, lembre-se disso, o mesmo Deus que julga, o mesmo Deus que amassa, o mesmo Deus que joga e quebra o vaso, é o mesmo Deus que vai remodelá-lo, restaurá-lo. Ok? Esse é o Deus. Todos os profetas praticamente dizem essa mesma mensagem.
Deus vai julgar, mas Deus vai restabelecer lá na frente. Olhando mais embaixo, então, ainda na página 10, para a gente poder ir para a página 11, que já praticamente é a nossa aula de hoje. Outros versículos implicam a possibilidade da existência do pecado do nosso espírito, que é Salmo 32, 2 e 51, 10, quando Davi ele praticamente diz, né, que concebido foi em pecado. Tá? Finalmente, o fato das Escrituras aprovarem aquele que domina o seu espírito, ainda em Provérbios 16, se você está aí comigo, Provérbios 16, versículo 32, né? Você encontra melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade, tá? Né? Tem pessoas que, porque ganham alguma coisinha, ele já se sente o cara, a bola da vez, né? E esquece, né, da questão da arrogância, da questão do orgulho, da questão da soberba, que pode tomar conta do nosso coração e aí nos faz até mesmo pecar contra Deus, e o próprio Deus vem com a espada de juízo, como já foi lido aí. Então, implica que o nosso espírito é simplesmente a parte espiritualmente pura da nossa vida, que deve ser atacada sempre, mas que também pode ter inclinações e desejos pecaminosos. Olhando a página de número 11 de vocês, na apostila, nós vimos então aí a consciência de culpa, né? Sentir-se culpado. Com a queda, o homem passou a sentir-se culpado diante de Deus, em Gênesis 3, 7 e 10, quando Deus vem, né? E ele ouve a voz de Deus, ele corre, ele se esconde. A gente vai falar ponto por ponto aqui hoje, aqui nessa questão dessa aula. Nós vamos entender um pouquinho melhor. O homem sente-se vergonha, ele sente culpa, ele sente medo. E aí nós vamos ver essa questão. Então, houve-se uma consciência de um estado de corrupção e de necessidade por culpa exclusiva deles, tá? A culpa, ela não faz parte da essência do pecado, mas é antes uma relação com a sanção penal da lei, né? Porque quando a gente comete algum erro, né, a gente sente, a nossa mente acusa, puxa, errei, não devia ter feito, não devia ter falado, não devia ter agido assim. Então nós sentimos o quê? Culpado daquele negócio que está acontecendo, porque é por nossa culpa, né? Quantos acidentes não acontecem por erro e a pessoa fica aquilo na cabeça? Puxa, eu fui culpado. Eu não devia ter feito assim, eu não devia ter passado ali, eu não devia ter falado assim, eu não devia ter agido assim. Então, a culpa, tá? Ela faz parte da essência do pecado, mas é ante a relação com a sanção penal da lei. Ela é a autocondenação do homem, baseada na depravação de Deus pelos seus atos. A culpa não tem o mesmo grau para todos os pecadores e pessoas. Há um grau de culpa para os pecados das crianças e outro para os pecados praticados pelos líderes. Né, que está aí praticamente que a irmã já disse sobre a questão de líderes aí. Há uma culpa pelos pecados cometidos na ignorância e outro pelos pecados feitos quando se tem conhecimento da vontade de Deus. Uma coisa, né, é a pessoa que está fora da igreja, né, comete atos de atrocidade. Outra coisa, a pessoa conhecer a palavra e cometer atos de atrocidade. Claro, todos dois, né, terão as suas consequências, mas é claro que a Bíblia diz o seguinte: aquele que muito é dado, muito é cobrado. Quanto mais você conhece, mais Deus vai requerer de você. Quanto mais você mergulha, você entende da palavra, Deus ele requer tanto de mim quanto de você, né? Então, em Mateus 19, 14, né, tá lá o texto, se você quiser ler depois, e 23, 32 ao 33. São os textos que você pode ler sobre a questão de pecados, né? Falando aí tanto de crianças como líderes religiosos. Olhando o segundo do segundo, que é o distúrbio social, a queda logo se manifestou, a sua consequência na relação do homem com o próximo. A relação do homem com a mulher foi alterada. Ao invés de amor e ajuda mútua, agora vemos o homem acusando a mulher em Gênesis 3:12, né? Parece que agora um quer acusar o outro. Um vai acusar a serpente, o outro vai acusar a mulher,
e por assim vai, né? Então, ao invés de haver amor, ao invés de haver ajuda, nós vemos acusações em Gênesis 3:12. E Derovante viverão em conflito, marcados por um desejo de domínio. Ou seja, né? Agora, se você ler lá em Gênesis, se você puder ir lá comigo, Gênesis capítulo 3. Vamos pegar o texto, acho que vai ficar um pouco mais fácil. Tá? Que vai estar no versículo 12. No versículo 10 já começa dizendo que ele ouviu a voz, mas sentiu-se nu. E aí Deus pergunta no versículo 11, quem te fez sentir nu, né? Que estava nu. Aí Deus faz a pergunta, você comeu da árvore que eu te ordenei para não comer? Aí já no versículo 12, né? Então disse o homem, a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ou seja, ele já jogou a culpa para outro. Mas como vimos na aula passada, o mandamento estava sobre Adão. Quando olhamos o versículo 13 até o 16, que agora eles vão viver em conflitos, ou seja, agora é sempre um querendo jogar a batata quente para o lado do outro. Não, você é o culpado. Não, você é o culpado. Né? Então, desde Adão, ambos agora têm a dificuldade, cada um de assumir a culpa e ajudar o outro. E, querendo ou não, isso atrapalha os relacionamentos, né? Porque o que era para ser feito é uma ajuda mútua. Uma ajuda, um ajudar o outro. Então, só pelo poder do Evangelho de Cristo, esse espírito de conflito pode ser transformado e substituído por um espírito de submissão. Submissão. E liderança amorosa. Lá em Efésios capítulo 5, né? No versículo 22 ou versículo 28, parece que fala, né? Sobre a questão de a submissão da esposa e o amor do marido. Porque Efésios, grave isso com você, tá? Efésios capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6, eles andam juntos. Tá bom? Eles andam juntos, eles são conectados. Se você reparar lá, né, Paulo vai começar a falar sobre os deveres de um cristão, andar na luz, em vez de trevas, resguardar o seu coração da ira, né, de toda a cólera, de toda a malícia, e tudo aí vai, lá no versículo 33, 35, não sei, de capítulo 4. E depois ele entra no capítulo 5, falando sobre questão de andarmos na luz, mais uma vez. E aí ele fala sobre a questão da mulher, né? Da mulher. A internet caiu. Submissão que Paulo está falando, não é? Não é para sofrer opressão. Não é que o homem vai oprimir a mulher, tá? Submissão. Grave essa palavra. Então, quando estamos em Cristo, esse conflito acaba. Por quê? Porque tanto o homem quanto a mulher entende-se. Primeiro, a mulher precisa ser submissa. Segundo, o homem precisa amar. Amar como o quê? Como Cristo amou a igreja. Como ele amou a igreja dando a vida pela mulher. Então, quando olhamos isso, né, aí Paulo vai dizer assim, e ambos praticamente têm que ser submissos, ou seja, não é que a mulher está sendo submissa, porque a glória do homem, a coroa do homem é a mulher. Está lá. E aí Paulo vem falando todo esse relato, fazendo tudo isso aqui, né, porque quando a mulher entende que precisa submissa e o homem entende que precisa amar, então os conflitos cessam. Mas quando não se entende essa questão de submissão e de amor, então começa-se os conflitos. Não, foi ele. Não, foi ela. Não, foi ele. E começa. E o problema que aí eu comentei com vocês na aula passada, eu vou pedir ao pastor Prestes, eu acho que eu vou postar no grupo de vocês, tá? Eu peguei uma mensagem há 3 domingos atrás sobre essa questão, sobre Efésios capítulo 6, né? O segredo está em obedecer. Então, tanto o homem quanto a mulher. Aí, lá no capítulo 6, se você reparar,
Lá no versículo 1, aí Paulo fala assim, ó, os filhos, obedecei. Aí ele vai falar lá no versículo 5, 6, 7. Ele fez assim, ó, os servos, né? Obedecei. Aí daqui a pouco ele vira e fala assim, ó, os servos de Cristo, obedecei. Aí depois que ele coloca que devemos obedecer e ser submissos, devemos amar e devemos estar na luz, aí Paulo fala sobre a vestida da armadura de Cristo. Vestir-se de toda a armadura. Ou seja, há muita gente querendo vestir a armadura e vencer a guerra, sem antes, mas quebrando os princípios que está no capítulo 4 e no capítulo 5. Não funciona. Vai dar conflito em você mesmo. Por quê? A pessoa vai entrar em conflito com ela mesma. Como é que eu estou na igreja orando a Deus, mas eu não venço? Eu não cesso essa guerra. Por quê? É porque existem princípios que estão sendo quebrados dentro da igreja, dentro de casa. Né? Então, quando os princípios são quebrados, então não adianta eu vestir a armadura. Lembra de Saul? Que eu disse lá na primeira aula que eu falei sobre Saul, né? Do que adianta ter o trono, ter coroa, ter cetro, ter tudo, mas não ter a obediência? Não resolve. Então, Paulo deixa bem claro em Efésios capítulo 5 que quando isso acontece, que quando há submissão, que quando há amor, tá? Quando há amor, então os conflitos cessam. Esse conflito com o próximo também logo se manifestou entre os irmãos, chegando ao ponto do fratricídio, em Gênesis 4, né? Quando um irmão mata o outro. Olha o ponto que chega o negócio. Tudo isso por falta de entender. E que Adão cometeu lá no jardim. Comer do fruto que não deveria ter comido. Mais adiante, Lameque canta suas proezas maldosas, matando pessoas por quase nada. Ou seja, por nada. As pessoas já matavam em Gênesis capítulo 4. Olha as matanças que não está hoje no mundo. O quanto de malícia o mundo não está tendo hoje. Assaltos e assaltos com morte. Tá? Então, mais embaixo aí, a solução, ela está em Cristo, que reconcilia os homens com Deus e uns com os outros. A solução, ela está em Cristo, que reconcilia os homens com Deus e uns com os outros. 1.225, ele fala sobre, na apostila de vocês, ele fala sobre o sofrimento. O mundo passou a ser um palco de sofrimentos. O ser humano sofre pela falta de unidade em si mesmo, carência de significado e amor. Sofre pelos conflitos sociais. No caso da mulher, sofre com a gravidez. A sentença foi dada em Gênesis, né? Capítulo 3. Está lá a sentença que Deus deu a todos eles. Só voltar no texto aqui. Em Gênesis 3:16. Agora, no 15, ele coloca inimizade, né, entre a mulher e a descendente. E aí, Deus dá uma promessa, olha só. Deus dá uma promessa de uma semente, tá? Que nascerá, tá? E que este te ferirá a cabeça, ou seja, vai pisar na cabeça do inimigo, vai amassar o inimigo, mas ele vai ferir o calcanhar, né? Então, em Gênesis 3:15. E para a mulher ele diz assim, olha, eu vou multiplicar de sobremodo, ok? Sobremodo, as suas dores na gravidez. E aí, para Adão, que já vai estar no versículo 17, né? A relação da mulher com o marido, como já vimos, não é pacífica. A terra se tornou maldita. A terra, tá? Se torna maldita. Está praticamente no versículo 17. E Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comeste, maldita é a terra por tua causa.
Em fadigas obterás dele o sustento durante os dias da tua vida, né? E aí, até o 19, fica claro de que o trabalho agora é muito mais difícil. Aquela história de que Adão não trabalhava no jardim, eu desconheço ela, tá? Muita gente fala que Adão tinha uma vida boa, né? Não trabalhava. Parece que ele era lavrador da terra, do jardim de Deus, né? Ele tinha que cuidar daquela terra, cuidar daquele jardim, tá? Só que agora, depois do pecado, o negócio ficou mais tenso, mais difícil. Agora, do seu suor, você vai comer. Você vai ter que trabalhar para ter o sustento da sua casa e da tua família. O homem, então, desde aquele dia, o homem não pode mais viver no paraíso, mas fora dele, lavando a terra de onde fora tomado. No 2.6 aí, que é mais embaixo, sobre a questão da morte, a consequência mais drástica do pecado, ela é a morte. Em Gênesis 2:17, como vimos lá atrás também, né? Assim que Adão ele come o fruto, ele traz consigo, então, algumas consequências. E aí, uma delas é a morte. E Paulo descreve que porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. O pecado ele trouxe uma morte tríplice, né? A morte espiritual, ele trouxe a morte física e ele trouxe a morte eterna, né? Eterna. Tem pessoas que eles estão mortos espiritualmente porque vivem em pecado. A morte física também chega ao corpo do ser humano. E a morte eterna, porque serão condenados por Deus eternamente, distanciados de Deus eternamente. Aquela promessa que Deus fez a Satanás e seus anjos, infelizmente, os que vivem em pecado serão alcançados por esta promessa, né, de que Deus vai, né, a lançar no lago de fogo Satanás e seus anjos e todos os seus súditos, tá? Isso aí é para aqueles que vivem em pecado, que não se arrependem do pecado, que não querem voltar atrás, mas preferem viver no seu espírito de altivez, na sua arrogância, no seu poder, no seu achismo, né? Eu posso, eu falo, eu faço e acontece. Mas não é assim. Na página 12, vocês olharem aí, na página 12 de vocês, de um estado de posso não morrer, o homem desceu a uma condição de não posso não morrer. Ele fora condenado a voltar ao pó de onde fora tomado. O problema dessas pessoas orgulhosas demais, em se achar demais, em se gabar naquilo que tem, é de quando chega a morte. Nada do que você tem é levado para o caixão com você. Nada. A única coisa que garante você naquele caixão é Cristo. Está de braços abertos após a morte, dizendo: bem-vindos à casa de meu Pai. Só Ele nos garante essa questão. Nada mais. O dinheiro não garante, a casa não garante, o carro não garante, nada garante, a não ser Deus. A morte, ela é basicamente um estado de separação entre o corpo e a alma, ou espírito, morte física, né? Onde o corpo ele volta para o pó e a alma ela vai lá para o julgamento. Se vai subir, está com Deus, se vai, né, descer, está com Satanás e seus anjos, lá no inferno, praticamente, né? no Sheol, porque o inferno ainda vai ser inaugurado. Lembre-se disso. Entre o Espírito e Deus, nessa existência, morte espiritual, e a pessoa e Deus, na existência além, morte eterna. Em Gênesis 3, 22, 24. Devemos lembrar, tá? Essa questão de Gênesis capítulo 3, que Deus, antes de julgar, ele fez vestes, ou seja, ele derramou perdão sobre Adão, né?
para depois dar a sentença, tá? É. Lembre-se disso. Podemos entender, então, que o homem foi criado com a possibilidade de adquirir a imortalidade. Por quê? Se Adão tivesse comido da árvore da vida, em vez da árvore do conhecimento do bem e do mal, imagina se Adão tivesse vivo até hoje. Como que não seria esse negócio? Mas, por ter comido a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele perdeu a sua liberdade de comer da árvore da vida. Porque todas as duas estavam lá. Mas Satanás fez com que ele comesse a do bem e do mal, dizendo que tu serás igual a Deus. Né? Tu vais ser igual a ele. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ele perde, então, a sua liberdade de comer da árvore da vida. A partir do momento que o homem comeu da árvore proibida, ele morre ou morreu espiritualmente. Enveredou-se pelo caminho da morte física até que chega o momento final, quando se pode dizer dele, morreu. E assim termina a biografia de cada um. Genealogia de Sete, e morreu em Gênesis 5. E se morrer fisicamente, estando ainda morto espiritualmente, terá a morte eterna. Ou seja, né? Quando vivemos em pecado, nós estamos mortos espiritualmente, mortos para Deus e vivos para o mundo. Mas Paulo nos convida a estar morto para o mundo e estar vivo para Deus, porque este Deus é que nos garante a vida eterna, é que nos garante que depois que morremos aqui, acabou-se os nossos dias, nós vamos voltar para casa cumprindo-se João capítulo 14, se não me falha a memória, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim... Meu vô teria dito. Tá? Porque aí vai dizer lá na frente, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não existe outro meio, não existe outra vida sem Jesus. Não existe outro caminho sem Jesus, tá? Não existe nada sem ele. Tudo é através dele e tudo é para ele e por ele tudo foi feito. Amém? A redenção, ela restaura o homem em tudo aquilo que o pecado afetou, na consumação dos séculos. O salvo terá a sua comunhão com Deus plenamente restabelecido. O seu corpo estará ressuscitado e glorificado, alcançando assim um estado de imortalidade, né? E ele chegará ao estado de pureza, perfeição, e terá o novo céu e a nova terra. Assim será para que Deus seja tudo em todos. Olha o que os escritores nos colocam aqui, né? Quando o salvo, ele tem comunhão com Deus, e ele está estabelecido com Deus, né? O seu corpo, ele é glorificado, se ele for ressuscitado, porque a promessa para nós é, né, de que a trombeta vai tocar, o Espírito de Deus vai chamar os mortos. Pensa, os mares vão devolver os mortos, e os mortos vão subir, e os vivos se encontrarão com ele no meio do caminho. E os vivos que estão vivos, diz Paulo, 1 Coríntios, né? Lá no capítulo 15, não me fala mal, no versículo 50 em diante, que o nosso corpo será transformado, um corpo incorruptível, né? E aí esse poder da morte já não tem mais sobre nós nesse dia em que fomos com ele. E lá, então, quando chegarmos lá, né, vai cessar o choro, vai cessar o planto, as reclamações, tudo vai cessar, as dores vão cessar. E aí diz então que vai começar a ter os nossos olhos vão abrir, perfeição. Nós vamos contemplar a face do Cordeiro e terá então um novo céu e uma nova terra para nós que subirmos nesse dia. Amém? Todo mundo comigo aí? Assim será para que Deus seja tudo em todos. E aí nós temos, então, 3 elementos, né, que foram perdidos com o pecado. O primeiro elemento em Gênesis 2:17 é a alma. Porque no dia em que dela comeres, morto morrerás. Morto. Deixa eu só voltar aqui, eu já estou em Gênesis.
Gênesis 2:17. Que foi a sentença. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Depois nós vemos a questão do corpo, né? Quando Adão come esse fruto. Quero citar algumas coisas que ele perde aqui. Vocês, abrir um leque aqui, para que vocês entendam um pouquinho melhor. Não poderia comer da árvore da vida, em Gênesis 3:22. Então disse o Senhor, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também o fruto da árvore da vida e coma, e viva para sempre. E aí vem a terceira coisa, que é a terra. Ele perdeu domínio. A terra foi amaldiçoada. O homem ele perde, nessa queda, ele perde a sua pureza, a integridade, tornando-se mal. O homem perde nessa queda, nesse fruto que ele come. Ele perdeu a intimidade com Deus. O homem ele foi criado à sua imagem e semelhança para ser íntimo dele e caminhar em sua companhia no jardim, como alguns pregadores gostam de dizer, né, que Deus ele passeava com Adão no jardim, batia papo de tarde com o jardim, alguns usam até essa expressão, mas que a desobediência foi exatamente o oposto. O homem passou a se esconder daquele com quem deveria ter o maior de todas as intimidades, maior até mesmo que desfrutava com aquela que havia sido tirada dos seus próprios ossos, né? O homem perdeu a intimidade com sua companheira. Em Gênesis 3:7 e 3:12, sua esposa, diante da confrontação de Deus, foi apontar para a mulher como a fonte do problema, sem assumir a sua responsabilidade de cabeça responsável feito pelo pastoreio do jardim e sua esposa. O homem perdeu a sua habitação, tá? Isso aí não está na apostila de vocês, é por isso que não está aí. O homem perdeu a sua habitação no jardim, tá? Consequência inevitável da escolha do primeiro casal de desobedecer a Deus foi a expulsão do Éden. Isso acontece porque se tornaram conhecedores. Embora tenha de fato conhecido a realidade do bem e do mal, Adão e Eva ficaram desconectados da verdade, que é o próprio Deus. Perderam a sua casa, perderam o seu habitat, perderam o paraíso. Há muita gente que vai perder o céu. Há muita gente perdendo promessas. Há muita gente perdendo bênção. Há muita gente que está se atrapalhando, né? Que está atrasando coisas de Deus. Por causa de quê? Desobediência. O homem ele perdeu o seu propósito original. Ele perde isso. A partir de então, o homem passou a habitar entre outro habitante, amaldiçoado por Deus, sem um propósito claramente definido, a não ser a expectativa de uma vida condicionada, né, por seu sustento físico. O homem, quando cai no jardim, ele perdeu a sua liberdade. Olha quanta coisa que ele perdeu, né? Agora o homem já não podia ter livre acesso. Naquela época, até chegar Cristo, né, não se tinha um livre acesso. Praticamente só Moisés chegava lá no Santo dos Santos e o homem não podia chegar. Mas graças a Deus que Cristo veio no Calvário, de braços abertos, derramou o seu sangue e o véu de alto a baixo, né, rasgado. Ou seja, agora nós temos de volta, graças ao segundo Adão, ao Cristo que veio, o livre acesso de estarmos com Deus. Aquilo que Adão nos privou, Cristo veio para nos devolver. O homem perdeu a sua própria vida.
Ele entregou a vida à morte. Ele perdeu isso. O homem, ele perdeu o pleno exercício de autoridade. Tá? Criado para dominar sobre a criação, o homem passa a ser assolado pelo medo. O medo vai tomar conta. Não é? Quantas pessoas não têm medo hoje no mundo? Tem pessoas que conseguem ficar nem no escuro. Tem medo. Perdeu-se a autoridade. Perdeu-se tudo. E, na verdade, o que acontece com a terra, porque nesses três elementos aí que foram perdidos com o pecado, Adão praticamente ele passou a escritura da terra para a mão de Satanás. E Jesus vai deixar isso bem claro lá na frente, lá nos evangelhos, dizendo para nós assim, ó, o mundo jaz no maligno. Desde quando? Desde a queda de Adão. Desde quando Adão morde o fruto. Então, aquilo que era nosso, por direito, foi passado para lá. E é Cristo, então, que nos promete a restauração, o caminho de volta, a porta aberta e a vida eterna. Olhando, então, ainda na página 12 de vocês, os três principais eventos da redenção seguem os três elementos implicados na perda, né? E aí, eu quero utilizar com vocês a Bíblia mais um pouquinho, para a gente frisar bem essa questão. Lá em Gálatas 3:13, aí aqui nós temos, então, os três principais eventos da redenção. Seguem os três elementos implicados na perda. Primeiro, a redenção da alma, a conversão, o novo nascimento. Gálatas 3:13, me acompanhe, por favor, se você pode, com a sua Bíblia. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ele se fez maldição por mim, por você, para resgatar a nossa alma, nos dar de volta a vida. Em Tito 3:5, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus. A segunda coisa que nos é devolvido, a redenção do corpo, ou seja, tudo aquilo que foi destruído em Adão é reconstruído em Cristo. Tudo aquilo que foi cessado em Adão recomeça-se em Cristo. Em Romanos, capítulo 8, e o versículo 23. Deixa eu só abrir aqui. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo. Em 1 de João 3:2, se você puder me acompanhar. 1 de João vai dizer o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos o quê? Semelhantes, tá? A ele. Porque havemos de vê-lo como ele é. Nós vamos ver como ele é. E aí vem o terceiro texto, que é de 1 Coríntios, capítulo 15. E o versículo 42 ao 44.
chegar aqui, nós já estamos. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também o corpo espiritual, tá? Então aí acontece a redenção do nosso corpo. E aí vem a terceira redenção, que é a redenção da terra. A segunda vinda de Cristo em Romanos, né? No livro de Romanos, nós encontramos no capítulo 8, e o versículo 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória do Filho de Deus. Ou seja, Paulo deixa bem claro, de que a própria criação vai ser redimida, vai ser o quê? Restaurada para a glória do próprio Deus. A natureza, de acordo com o salmista, ela chora, ela geme, né? Ela chora, ela geme. Os animais choram, eles gemem, né? Porque desde aquele dia, então, houve-se inúmeros prejuízos, desde a queda de Adão. No livro de Atos, capítulo 3, e o versículo 21, tá? Que nos diz assim: a qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus cantos profetas desde a antiguidade. Tudo bem, meu irmão. Agora que eu consegui entrar de novo. Tá bom. Eu só dar a volta lá no vídeo, né? E a senhora pode pegar. Tá bom? Ok. E aí depois nós vemos, né, a restauração em Apocalipse, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7, a restauração da terra que Deus vai fazer. Ali no finalzinho da página 12 de vocês, no terceiro tópico, né, nós entramos sobre a questão que se levanta aqui é por que e como que o pecado de Adão chegou a atingir a toda a humanidade. Essa é a questão que se levanta agora. Aí na página 13, já do outro lado, a gente vai falar um pouquinho sobre a universalidade do pecado. Que a universalidade do pecado é uma realidade comprovada tanto pela história das religiões e da filosofia, como pelos ensinos da Escritura. A história das religiões dá testemunho da universalidade do pecado, há uma consciência universal do pecado, e o homem sente a necessidade de reconciliar-se com a divindade. Mas embaixo, aí no segundo parágrafo, a Bíblia ensina claramente que há uma pecaminosidade universal. Se puder abrir comigo, Provérbios 20, versículo 9. Vamos usar bastante Bíblia hoje. Esses textos aqui são interessantes, a gente dá uma olhadinha, para ficar gravado na mente da gente. Provérbios, capítulo 20, versículo 9. Né? Quem pode dizer? Purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado. Quem pode dizer que purificou o meu coração, limpo estou do meu pecado? E aí ele vem falando sobre 2 pesos, 2 medidas. Vamos dar uma corridinha em Eclesiastes ainda. 7:20, por favor. Ele diz assim: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Aí lá em Romanos 3,
que vai do versículo 10, 12, né? Que ele vai dizer assim, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, há uma não há quem faça o bem e não há nenhum sequer. É Paulo quem escreve isso, né? Gálatas, olhamos. Agora, Tiago, né, 3, versículo 2, que nos diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. É quando o Tiago fala sobre a questão da língua, a questão do falar, né? Assim, o navio tem um leme, é uma das menores partes do navio que controla, que diz para onde vai, assim, é a nossa língua. Quando nós controlamos a nossa língua, então nós controlamos todo o nosso corpo. Ok? E aí, para fechar, 1 de João 1, 8 ao 10, né? Vou ler o 7, que esse texto eu gosto muito. É um texto muito bonito, é até cantado, né? Nas igrejas, mas ele é bonito. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Não está em nós, tá? O ser humano, por si só, ele é um pecador. E quando ele fala que não tem pecado, ele está chamando o próprio Cristo de mentiroso. O próprio mentiroso, tá? Então, nós devemos confessar os nossos pecados. E o sangue de Cristo nos purifica de todo ele. Olhamos, então, as passagens ensinam que a presença do pecado no homem é desde o seu nascimento, né? Davi, o salmista, lá no Salmo 51, no Salmo 58, ele vai descrever, concebido fui em pecado, né? E lá em João 3,6, né? Que o encontro de Jesus com Nicodemos. Quantos lembram dessa passagem? O encontro de Jesus com Nicodemos. O que é nascido da carne é carne. O que é do espírito é espírito. O que é da carne é da carne, o que é de Deus é de Deus. Tá? Por isso que Nicodemos fica em parafuso quando Jesus vai falar sobre um novo nascimento. É necessário nascer de novo da água e do Espírito, tá? Vou repetir. É necessário que nasce de novo da água e do Espírito, ok? Há muitas pessoas querendo nascer da água, mas querendo viver na carne. Não tem como. É necessário nascer da água e do Espírito, para que seja, então, uma nova criatura, para que tenha um nome registrado no livro da vida, para que tenha garantia de vida eterna. Ok? Tá lá. Em Efésios 2:3, é declarado que os homens, por natureza, eles são filhos da ira. Além disto, a morte vem até mesmo sobre aqueles que não exercem a vontade de pecar, em Romanos 5, capítulo 5, versículo 12 ao 14. Além do mais, a Escritura ensina que todos os homens estão debaixo da condenação. E isto, naturalmente, porque todos estão debaixo do pecado. Tá? Aí no ponto 3.2 de vocês, na apostila de vocês, na página 3. 3.2, a relação do pecado com a raça humana. Né? Deixa eu ler isso para vocês, então. Como que o pecado atingiu toda a humanidade? Há uma ligação da raça humana com o pecado original de Adão, ou cada indivíduo tem o seu momento de queda? Há algumas teorias que procuram explicar esta questão, algumas negando qualquer relação do pecado de Adão com a humanidade, outras afirmando
essa relação. Esses pontos agora são relatos. Vamos lá. Sobre a interpretação de Pelagiana, né? Que segundo o qual o pecado de Adão não tem nenhuma relação real com o pecado de cada pessoa. Isto é, o homem não herda a natureza pecaminosa de Adão, nem a sua culpa. A única relação do pecado de Adão com as pessoas é que ele se constituiu um mau exemplo para todos. Cada pessoa é um novo homem. Ele tem a chance de viver sem pecado. Ele não nasce com sua natureza corrupta. A base do argumento de Pelágio é que Deus pede que o homem lhe obedeça. E se Deus requer isso, é porque o fato do homem ter capacidade de cumprir o que Deus quer. Afirma. Mas esta afirmação não tem apoio bíblico, pois a Escritura ensina que todos pecaram em Adão e nasceram em pecado. As ideias de Pelágio foram condenadas no Concílio de Cartago, em 418. A segunda interpretação que nós encontramos aqui é a interpretação liberal, uma forma modificada de pelagianismo. É a posição defendida por alguns teólogos liberais. Propõem a evolução do homem e negam a historicidade de Adão. Por conseguinte, não há qualquer transmissão do pecado. O liberalismo é marcado pelo seu otimismo para com a natureza humana. Ele acentua a paternidade de Deus e a paternidade humana. Essa também é uma posição que não tem uma base bíblica. Depois nós vemos aí a interpretação neo-ortodoxa, né? Que o relato da queda como lenda, minto, que embora aponte para uma verdade espiritual, contudo, não se refere ao fato histórico. Esses escritores aí, e Oscar Comum e alguns outros, dizem que Adão é o símbolo de todo homem e que a queda é um ato universal, todos têm a sua queda. Então, como negar a relação do pecado de Adão com a raça humana? À luz de Romanos, capítulo 5, no versículo 12 a 19, 1 Coríntios 15, 21 e 22, esses textos indicam, primeiro, que todos pecaram em Adão. Paulo escreve essa questão. Todos pecaram. Todos foram destituídos da glória de Deus. Né? Segundo, que mesmo aqueles que não pecaram no sentido de quebrar a lei de Deus, eles morreram por causa do pecado de Adão. Terceira, que há uma comparação e um contraste entre Cristo e Adão. Em cada caso, a ação de uma só pessoa é decisiva e tem implicações para todos. Vem a terceira interpretação, que afirma a relação do pecado de Adão com a raça humana, que é a interpretação arminiana. Né? Arminiana. Uma posição adotada por alguns primitivos arminianos, Armínio, afirma que o homem herda a natureza pecaminosa de Adão, mas não é responsável, nem tem culpa por isso. Por essa razão, Deus deve a cada um, em nome da justiça, uma influência especial do Espírito Santo. E assim cada pessoa fica na mesma condição de Adão para obedecer. Mas a Bíblia não fala dessa dívida de Deus com os homens. É como afirmar que os homens não têm culpa com Adão diante do texto, como de Romanos 5, 12 a 14, versículo 18, 1 Coríntios 15, do 20 ao 21. Se você ler lá, você vai ver, né, que os homens têm culpa. Nascemos no pecado. Depois vem a interpretação federalista, tá? Essa teoria é também chamada de aliança das obras. Deus teria feito um pacto com Adão, envolvendo todas as suas gerações. Mas embaixo, Adão não poderia lançar sobre os seus descendentes a culpa dos seus erros, mas pela relação pactual, sim. Na aliança das obras, Deus colocou vários elementos, um elemento de representação, um de prova e outro de recompensa ou punição. No último parágrafo dessa folha, são 9:26. Okay. Se Adão cumprisse os termos da aliança, obteria o direito de vida eterna para si e para os seus descendentes. Por outro lado,
o descumprimento da aliança traria sobre si e sobre toda a humanidade a morte. Como Adão não cumpriu a aliança, Deus lançou sobre todos os que estavam ligados a Adão, pelo pacto, a culpa e a pena do primeiro pecado. Só Jesus ficou livre dessa imputação, porque ele não estava ligado à cabeça federal, né? Nós sabemos que quando, né, o anjo veio trazer a notícia a Maria, né, a jovem Maria, de que ela teria um filho, e esse filho seria gerado pelo Espírito de Deus. Por isso Cristo está ligado aí, ok? Ele é gerado pelo Espírito Santo de Deus. A maior dificuldade dessa teoria é que a Bíblia não fala desse pacto de obras, com exceção, talvez, de Oséias 6, 7. Depois nós vemos, então, a interpretação realista. Outra maneira de explicar a relação do pecado de Adão com a humanidade é aqui ver Adão não apenas como um indivíduo, mas como cabeça natural da humanidade. Do ponto de vista orgânico e vital, todas as pessoas estavam presentes na natureza de Adão quando ele pecou. Uma possível base bíblica para essa interpretação é Hebreus 7, 9, 10, onde se diz que Levi estava em Abraão quando se pagou o dízimo a Melquisedeque, embora Abraão tivesse vivido há mais de 400 anos antes de Levi. Essa perspectiva, na geração dos filhos, a natureza corrompida e culpada de Adão é transmitida de geração em geração, e assim todos são herdeiros do pecado. Agostinho, Anselmo, Boaventura e alguns outros teólogos defenderam essa ideia. Antes deles, a Tertuliano, Calvino, descreve Adão como raiz da raça humana. Somos todos ramos e participamos da mesma natureza na raiz. E aí, de acordo com João 3, 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E ninguém muda isso, tá? Aí vem as considerações finais desse tópico, para a gente poder entrar no nosso slide, né? Nós temos ainda mais, acho que 10 minutos aí, para nós falar sobre o slide. Eu tenho bastante slide para passar para vocês hoje, para a gente poder estar também utilizando, né, essa questão aí. Creio que o que não se pode negar é que o pecado de Adão afetou toda a raça humana, fazendo a culpada e digna de condenação, Romanos 5, 12 ao 19, 1 Coríntios 15, 21, 22. Do mesmo modo, a obra de justiça de Cristo, como o segundo Adão, alcança o que se une a ele pela fé. A solidariedade é para a morte, mas também é para a vida, né? A base dessa justiça não é ainda bem compreendida por nós. Mas embaixo precisamos pensar mais sobre a unidade e a solidariedade da raça humana. Mesmo porque, sem isto, não podemos entender nossa participação com Cristo. Se o pecado foi abundante em Adão, em Cristo a graça foi superabundante. Romanos 5, 20, se você puder abrir a Bíblia comigo aí, para a gente poder ir lá para os slides. Romanos 5, 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deixa eu abrir os slides aqui para a gente. Só um segundo, que eu já vou. Todos estão vendo aí o slide? Yes. Ok. Aqui vem a classificação dos pecados atuais e pessoais. Tá? Depois nós temos aí a questão da inimizade, né? Que acontece desde o jardim, a questão de apontar para o A, para o B, para o C, né? Mas ninguém quer assumir a culpa. Isso aconteceu lá no jardim. Okay?
Depois nós vemos aqui as porfias, né? Eu sou o melhor. Eu sou o melhor, né? Essa disputa. Hoje em dia, se você observar, existe a disputa até mesmo nos altares, né? E De quem é é o que melhor, mais existe. quem prega melhor, quem ensina melhor, quem faz isso melhor, né? Então, essa disputa, né? Hoje, infelizmente, atingiu os nossos altares da igreja, tá? De quem é o bom, quem é a bola da vez, quem é o cara, né? E, na verdade, isso acontece desde lá de trás. Aí vem o próximo falando sobre violência, né? O país tem 10 mulheres assassinadas por dia, né? A cidade de Alto Alegre, que registra 22 mortos para cada 100 mil habitantes em 10 anos. Olha como a taxa de mortalidade, né? E a violência como tem aumentado. O slide está sendo um tamanho bom para vocês ou está pequeno? Está ótima. Ok. Então, começa aí a questão da violência, né? Depois nós vemos aqui a corrupção, né? Que é 70%. 70% dos desvios das cidades, afeta a saúde e a educação, né? E aí nós vemos, então, o levantamento do Estado, com dados do Ministério da Transparência, aponta que 729 cidades sofreram com desvios de verbas federais desde 2003. Prejuízo estimado é de 4 bilhões. 4 bilhões, tá? É o prejuízo que nós levamos, né? Infelizmente, a nossa justiça brasileira, infelizmente, né, os nossos políticos brasileiros, né, eles fizeram essa questão de desvios. E aí, se você ler, tá? O livro de Miqueias, tá? Você vai encontrar aí um pouquinho lá, um pouquinho bastante, eu estou sendo bem modesto, né? De corrupção na área da justiça, ok? O livro de Miqueias, dá uma olhada, ok? Lá em Miqueias denuncia, tá? Não só ele, mas alguns, mas eu lembro mais de Miqueias agora, vem na minha memória. Ele denuncia, né? Todo esses desvios, né? As pessoas lá, na época de Miqueias, eles vendiam a sentença. Os juízes vendiam a sentença. E o pobre saía prejudicado. Eu não sei se isso acontece hoje no nosso Brasil, né? Ou no mundo afora. Mas aí vem depois a questão da inveja, né? Pessoas que não podem ver nada. Tá? Tem outras pessoas que a gente tem que tomar cuidado com isso, né? A gente não deve anunciar aquilo que desejamos conquistar. Tem coisas que precisamos conquistar em silêncio, só você e Deus, tá? E a sua família. Mais ninguém. Porque a inveja atrapalha muito, tá? Porque os feiticeiros da igreja hoje são pessoas invejosas, que fazem oração contrária, ok? Então, às vezes, você tem algo, né? Está conquistando algo, e você vai apresentar esse algo a alguém. O invejoso, né? Ele cresce o olho e já era. E começam os problemas. Muitas coisas não estão sendo conquistadas por causa da inveja, até mesmo dentro da igreja. A igreja não cresce por causa dos macumbeiros, invejosos, né? Depois vem aí a questão da mentira. Depois nós temos a questão da ganância, né? Tem pessoas que só pensam, né, no dinheiro, né? E a questão lá do Deus Mamon, né? Toma conta do nosso coração. E depois que o dinheiro enraizou no coração, a gente fica ganancioso. Tudo que temos é pouco. Tem pessoas que sofrem de insanidade, né? Insanidade. Então, tudo que ele conquista não é o suficiente. Não dá. Ele sempre quer algo a mais. Depois vem a questão também que acontece muito hoje, a infidelidade, né? Aonde entra o adultério, né? Pessoas
que cometem este erro. Infidelidade, adultério, tá? E aí nós vamos encontrar aqui agora, antes de eu abrir o leque, está aqui, né? O pecado é uma realidade. No lado esquerdo, na tela de vocês, tem os pecados, e do lado direito nós temos as consequências. Nós temos o pecado do adultério, a fornicação, a pornografia, a prostituição, né? As drogas, o roubo, bebedeiras, mentiras, idolatria e etc. Do outro lado, nós temos a consequência de hoje, né? Hoje, praticamente, o aborto é quase legal em quase todo mundo, né? A gravidez na adolescência, nós encontramos várias meninas de 10, 12, 13, 14, 15 anos grávidas, né? Principalmente as de idade as mais pobres são mais assim, vítimas, né, dessa questão. As doenças sexualmente transmissíveis, que temos, muitas. Assassinatos. Temos pai matando filho, e temos filho matando pai. E temos doenças tipo câncer, cirrose, overdose, AIDS, e por aí nós vamos, né? Então, o pecado, de acordo com esses slides que estamos vendo, ele é uma realidade, a qual nós vivenciamos a todo dia, e quando olhamos para o nosso redor, nós encontramos inúmeras pessoas presas na questão desses pecados, presas. E aí, você e eu, como cristão, nós temos autoridade para orar, né? Porque nós somos chamados para ir, buscar, né? Resgatar, né? Libertar, né? Quebrar o jugo, a unção que quebra o jugo, tá? Esse é o nosso trabalho. E aí vem o que é concupiscência. Concupiscência. Olha só. Concupiscência é o desejo sem domínio, de saciar a qualquer custo a vontade do corpo e da carne. Parece que teve alguém na Bíblia que ele sofria de concupiscência e insanidade, tá? Esse alguém, no livro de Juízes, capítulo 15, agora você vai lembrar, chamado Sansão, ele sofria disso, tá? É por isso que ele cai, é por isso que ele morre cego, como escravo. O homem que foi chamado para libertar, o homem que foi chamado para lutar pelo povo, os seus últimos dias de vida, foi rodando o moinho da pedra, cego, fazendo o trabalho de um boi. Tudo isso por insanidade e concupiscência. Aí nós vemos aqui, né? A concupiscência dos olhos, tá? A concupiscência dos olhos, o desejo de ver ou presenciar cenas de violência. Tem gente que ama ver cenas de violência, tem gente que ama ver luta, né? Ver brigas na rua, até mesmo incitam, né? Porque tem o prazer de ver. Tem pessoas que gostam do tumulto, tem outros que gostam da pornografia, filmes eróticos, né? A obscenidades, e tudo isso aí vai. Pessoas que gostam, eles sentem esse o prazer, são pessoas que têm a concupiscência dos olhos. Devemos lembrar que os olhos são as janelas, né? Se os teus olhos forem bons, todo o corpo será bom. Se os seus olhos têm luz, todo o corpo terá luz, né? Olhamos aqui o próximo. A concupiscência dos ouvidos. Desejo de ouvir piadas imorais, de ouvir músicas profanas, de dar ouvidos a boatos que agridem a privacidade das pessoas. Tem gente que tem a mania de querer saber da vida do outro. O que foi dito, o que não foi dito, né? Ora, se não foi dito para você ouvir, que não é para você ouvir. A gente tem que aprender. Muitas pessoas precisam aprender a ouvir só aquilo que está sendo dito e não querer ouvir aquilo que está sendo falado do outro lado da parede. Curiosidade, concupiscência dos ouvidos. Tem a necessidade de ouvir. Eu quero ouvir. E nem sempre precisamos ouvir o que está sendo dito do outro lado. O que é concupiscência? A concupiscência dos lábios, né? A sua boca, em Lucas capítulo 6, versículo 45, a sua boca fala
do que está cheio o seu coração. A sua boca fala do que está cheio o seu coração. Né? Tem pessoas que têm o desejo de dizer palavrão. Tem pessoas que gostam de palavras imorais, chulas, indecentes. Desejo de comentar e conversar sobre a intimidade das pessoas, das famílias, das autoridades. Né? Infelizmente, grave-se isso com você. Existem muitas pessoas feridas por causa de palavras que não deveriam ser ditas. Há muitas pessoas que estão feridas e presas até mesmo no seu passado por causa de maldições que saíram de lábios, que estavam cheios de concupiscência, palavras imorais. Tem muitas crianças crescendo em lares, tá? Hoje, crianças presas, com a mente presa, né? Crianças que não conseguem desenvolver a sua vida sentimental, a sua vida espiritual, a sua vida material. Por quê? Porque quando estava crescendo, em vez de ser elogiado, em vez de receber uma palavra de entusiasmo, né, de impulsão, infelizmente receberam uma palavra que trava, uma palavra negativa. Então, a mente de pessoas, né, que talvez estejam ao seu redor, que estão com a mente presa, por quê? Porque ouviram até mesmo dos próprios pais palavras negativas. E essas palavras negativas, chulas, indecentes, né, elas entram e ficam na mente da pessoa. Mas, graças a Deus, Deus está levantando um grupo aqui para poder orar, interceder, né, e colocar as mãos sobre essas crianças, e essas crianças poderem ser libertas desse jugo, quebrar esse jugo, quebrar ou desfazer dessas palavras, limpar todo o inconsciente. Por quê? Tudo fica guardado dentro do nosso inconsciente. Então, essas palavras que são lançadas desde a nossa infância, existem coisas que eu lembro até hoje que foi me dito. Né? Tem coisas que foi me dita que não iria alcançar, tem coisas que foi me dita que não iria chegar, mas graças a Deus cheguei e estou fazendo aquilo que Deus me deu para fazer. Então, assim, essas palavras tiveram que sair de dentro de mim para fora. Então, existem crianças, principalmente vocês que são pastores, que são missionários, que trabalham na igreja, ou trabalham no departamento infantil, preste bem atenção nas palavras que são direcionadas às crianças, principalmente os pais, né? Cuidado com o que você fala com o seu filho, porque você fala hoje, daqui a 20 anos, ele lembra dessa palavra que você disse, palavras negativas. Então, tem pessoas que sentem a necessidade de falar que é a concupiscência dos lábios. A outra questão, a concupiscência do estômago, o apego excessivo às boas iguarias, glutonaria. Está lá em Gálatas, capítulo 5, 16 ao 21, né? Os que são, o que é da carne e o que é do espírito. Infelizmente, tem pessoas que não conseguem ver nada, eles têm que comer. Né? E aí, depois, infelizmente, querem dizer que estão obesos, mas não conseguem ver nada. Tudo que vê, bebe, tudo que vê, come. Não pode. A pessoa tem, então, a concupiscência no estômago. Né? Eu. Eu preciso. Desculpa, pastor. Tudo bem. Ai, pastora. A senhora precisa ler, então, Gálatas capítulo 5, minha irmã. Gálatas capítulo 5 fala sobre isso aí. E aí, Gálatas capítulo 5, ele termina dizendo, no versículo 20, né? 23, não sei, 22, 23, ele termina dizendo assim, olha, domínio próprio. Domínio próprio. Tá? Mas por que na comida é tão difícil, pastor? Porque, tipo assim, porque às vezes a gente não vê que é um pecado, e aí a gente fica luta fazer regime, não que a gente come demais, mas o colesterol está subindo, diabetes está chegando, isso é pecado, né? É claro, né? Tem pessoas que sabem que está doente, sabem que não pode, e faz assim mesmo. Aí se torna pecado, né? É tipo assim, eu sei que eu estou doente, preciso de ajuda, mas não busca ajuda. Então se torna pecado. E o senhor reparou que até hoje, com 16 anos de crente, só uma igreja batista que pregou sobre isso. Ninguém prega. Para isso nós estamos aqui. Desculpa. Gálatas, capítulo 5, versículo 23, anota lá, tá? Mansidão, domínio próprio, tá? O domínio próprio atinge muitas coisas, tá? Então tem que aprender a dominar a si mesmo. E aí é o Espírito de Deus que vai te ajudar.
Ok? Aí vem, então, o que é a concupiscência? Não há mesmo mundo, nem o que é no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 João 2, 15, 16. E aqui, estou quase fechando, só tem mais 6 slides aqui com vocês, para a gente poder fechar, tá bom? O homossexualismo é pecado? Não, é pior do que pecado. Óbvio que sim. Homossexualismo, ele não é nem pecado, ele é nem transgressão, ele é abominação, não? Isto, abominação contra Deus. Então, a Bíblia condena a homossexualidade. Vou deixar aqui um pouquinho para vocês pegarem esse texto de Gênesis 19, 1 a 8, Levítico 18, 22, Levítico 23, Juízes 19, 16, 30, Ezequiel 16, 44, Romanos 1, 26, 1 Coríntios 6, 9, 1 Timóteo 1, 8, e 2 Pedro 2, 6 a 8, e Judas 6, versículos 6 a 8. Então, nós temos aí 10 textos mostrando sobre o pecado, a abominação contra Deus na questão da homossexualidade. A substituição da pureza sexual pela impureza. Por isso, Deus os entregou na concupiscência do seu coração a imundícia para serem os seus corpos desonrados entre si. Deus os entregou. Olha só. A segunda coisa, a substituição da pureza sexual pela impureza. Mas Deus se afastou e os abandonou ao culto das hostes do céu. Atos 7:42. Os perdidos gozam para sempre da horrível liberdade que sempre pediram. E por isso estão escravizados por si mesmo. A substituição da verdade de Deus pela mentira. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura antes que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos 1, 25. Depois nós vemos Romanos 1, 26. Pelo que Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o seu uso natural no que é contrário à natureza. E aí nós vemos aqui a substituição das relações naturais pelas contrárias à natureza dos homens. Semelhantemente, também os varões deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo devida recompensa. Vamos mais um. Então, a homossexualidade é pecado. O que acontece se não haver arrependimento? E aqui nós encontramos: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem os desavessos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Amém? Amém. Só voltar aqui essa tela. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Então, nós vimos aí, né? Paramos, então, no slide 52. Só anotar isso aqui, para a gente poder voltar na próxima aula, tá? Nós vamos começar, então, na página 16 em diante. Nós começamos nela. E vamos até a 20, a nossa penúltima aula. Né? E depois nós vamos para a última. E lembrando, eu disse no início da aula, que lá depois da página 27, né, tem o exercício de vocês, tá? E vocês precisam responder essa questão dos exercícios no final. Tem 2 aí. Uma avaliação de armatologia, curso bacharel em teologia, né? São 10 perguntas. E depois nós temos o segundo, que é a pesquisa, né? Que é para falar em bases bíblicas sobre o pecado, primeiro o pecado no universo e o primeiro pecado na raça humana, né? Depois nós vemos aí como o sacrifício do Senhor Jesus Cristo anulou a pena do pecado e a sua condenação eterna sobre a raça humana. E depois o pecado traz em si várias leis com consequências diretas,
explica sobre a lei da semeadura. Tá? E depois vem por que Satanás jamais poderá ser perdoado. Ok? Uhum. Para vocês fazerem essa pesquisa, para poder mandar para o pastor, para que, ele possa dar nota, né? Uhum. A vocês por essa matéria. Amém? Amém. Quem pode orar por nós hoje, para nós encerrarmos a nossa aula? Né? Eu espero que os irmãos estejam entendidos. Deus possa abençoar vocês em tudo. Amém? Guardar vocês. Quem se candidata a orar hoje para nós aí? Alguém? Eu posso orar. Manda ficha. Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer. Obrigado por esta aula. Senhor, que o Senhor possa conscientizar nossas mentes, Pai, a mente de Cristo, que possamos crer na palavra, crer, Pai, tudo aquilo que é ensinado, para que possamos, Pai, fazer a tua obra, Pai. No nome de Jesus, santifica nossas mentes, nossos corações, Pai, e abençoa cada um que está aqui, Deus, principalmente o que está dando a aula, o nosso professor, Pai, abençoa a vida dele, a casa dele, e que o inimigo não tenha poder de retaliações, Pai. Guarda nossas casas, nossos filhos, tudo que nós temos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, tenha uma ótima noite. Que Deus abençoe todos vocês. Amém. Obrigada, pastor. Amém, pastor, também. Amém? Amém.